Investidores, Bitcoin sendo cotado a 27 mil dólares nesse momento. Nesse vídeo a gente vai fazer a atualização da nossa análise, levando em consideração a ação de preço mais recente do Bitcoin. Vou compartilhar com vocês quais são as minhas perspectivas a nível de preço para o BTC para esses próximos dias e semanas, quais são os principais níveis de preço, e também vou compartilhar com vocês nessa análise o principal fator de risco para o Bitcoin nos dias atuais, tá? Para o Bitcoin, mercado de criptomoedas. Eu já vou convidar você que é novo a se inscrever para que você possa continuar acompanhando as atualizações dessas análises, tá bom? Então vamos começar aqui. Bitcoin nesse momento a 27.145 dólares e o destaque fica aqui para esse dia 29 de agosto, né, que o Bitcoin deixou um candle de força aqui, se valorizou 6,19%, voltou aqui para retestar de baixo para cima a média móvel de 200 do diário, que é essa linha rosa, né, e esse movimento aconteceu em função de um ânimo, né, trazido pela questão da vitória da Grayscale contra a SEC, uma vitória parcial, isso precisa ser dito, né? A SEC havia negado um pedido de criação de um ETF de Bitcoin à vista que a Grayscale havia feito. A Grayscale entrou na justiça e o tribunal, né, lá nos Estados Unidos, ele solicitou, né, como decisão, ele solicitou que a SEC reavalie esse pedido. A SEC havia negado anteriormente, né? Então isso é muito positivo para o mercado, ainda que esse imbróglio não teve uma decisão final, né? Porque isso vai abrindo aí margem para que aqueles tantos outros ETFs de Bitcoin à vista que foram solicitados por outras gestoras também sejam aprovados. E isso é uma via regulatória muito importante para que o capital institucional continue desembarcando no mercado cripto. Isso levou o mercado a realizar um movimento aí de liquidação de 50 milhões de dólares naquele dia 29, nada muito assim impressionante, né? Mas a nível de preço foi assim um movimento bem interessante. E que levou então o Bitcoin a respirar, né? Saiu daquela zona de risco aqui que ele estava nessas últimas semanas, né? A gente sabe que para o Bitcoin desconfigurar essa tendência de alta de 2023, ele segue ainda em uma tendência de alta, Bitcoin muito resiliente, ele precisa romper esse fundo que ele deixou ali nos 24.700 dólares, 24.750 dólares mais ou menos, então ele ganha um fôlego e volta ali a retestar uma região bem importante, que é onde mora ali tanto a média móvel de 200 do diário quanto do semanal, tá vendo? Então, uma resistência bem importante para o preço do Bitcoin, tá, investidores? E se de repente o Bitcoin ganha força e rompe essas linhas rosas aqui, tanto essa tracejada quanto essa linha que está cruzando aqui o nosso chart, a tendência é que ele volte a retestar no mínimo a região dos 29 mil dólares, ou quem sabe até esses topos aqui, né? Ali já próximos dos 30, 31 mil dólares. Mas creio que não será fácil a tarefa de romper essa região aqui dos 27, onde moram essas médias lentas, tanto do diário quanto do semanal. A gente precisaria aí de mais algum catalisador bem positivo para o preço do BTC, tá? Não me empolgo muito, tá? Não estou muito empolgado. O Bitcoin fez um movimento de impulso de baixa aqui bem importante, que quase invalidou a nossa tendência de alta de 2023. E esse movimento que ele fez, o Bitcoin não chegou nem a atingir aqui os 50 de Fibonacci, tá? Na retração desse movimento de baixa aqui. Ele fez um impulso de baixa, aí ele realizou um movimento para cima corrigindo esse impulso de baixa. O mercado ele se movimenta sempre respirando, ele faz um impulso, depois ele corrige, ele faz outro impulso e corrige, faz outro impulso e corrige. Então, o que a gente pode estar vivendo aqui, nesse movimento aqui, é ainda uma correção desse grande movimento de baixa, tá? Vamos ver aí como serão os próximos dias, mas se o Bitcoin não conseguir romper a barreira dos 27.500, a tendência é ele voltar a retestar essas mínimas aqui, tá? E aí a gente vai ver nas próximas análises o que pode ter se concretizado. E, bom, o mercado cripto investidores no ano de 2023, eu acredito que atingiu um nível saudável já em termos de desalavancagem. No ano passado a gente viveu aí uma situação onde várias empresas foram quebrando e à medida que a gente entra num ciclo de alta, a ganância toma conta do mercado, tanto o mercado varejista quanto institucional também. Isso leva instituições e também investidores do varejo a fazerem loucura, se alavancarem demais, e aí o mercado ele se autorregula, ele se autoequilibra e aí o mercado começa a liquidar todos esses investidores aí extremamente gananciosos e eu acredito que nós estamos vivendo um momento atual que está muito bom, cara. A gente viu que realmente a ganância foi varrida do mercado e eu acredito que a gente está vivendo aí um momento bem saudável. Inclusive a gente vê que pelos próprios comentários, o perfil da galera que está participando aqui, que está procurando conteúdo sobre criptomoedas, não são aquelas pessoas, aqueles especuladores que acham que vão ficar ricos em um mês. É uma galera mais estratégica. Então isso também se refletiu lá no mercado tradicional, né?
E, inclusive, essa percepção não é uma exclusividade minha, né? Criptomoedas terminaram fase de desalavancagem intensa, diz JP Morgan, né? Eu concordo com essa afirmação, tá, investidores? Eu acho que a gente está vivendo aí um momento mais saudável, né? E, inclusive, a adoção institucional continua, assim, fervorosa, né? Eu estava vendo aqui, ó, em uma pesquisa que foi feita, 88% dos investidores institucionais esperam uma nova alta no mercado de criptomoedas. Isso é tão óbvio quanto pensar que o sol vai nascer amanhã, né? Mas, enfim. E ao mesmo tempo, 50% dos entrevistados esperam aumentar a alocação de capital nos próximos 12 meses. Olha que legal, tem mais dinheiro entrando. Contra 45% que pretendem mantê-la, ou seja, a galera já não está mais a fim de vender, tá vendo? A gente está realmente atingindo níveis saudáveis, né? E o Bitcoin continua sendo aí o ativo mais bem visto por esses investidores. Só que tem uma grande questão nesse ponto, investidores. Essa adoção institucional nos leva a ter uma correlação muito forte com Wall Street. Esse gráfico aqui nos mostra isso, né? É o nosso indicador de correlação do Bitcoin com o maior índice de ações da Bolsa Americana, o S&P 500. E a gente está lá no alto, 0,74 pontos. A gente pode considerar que o Bitcoin está descorrelacionado quando ele atinge uma margem negativa aqui, ó. Aqui eu não consigo desenhar aqui porque eu não deixei a ferramenta no jeito, mas a gente tem esse nível zero, tá vendo? Então quando o Bitcoin chega nesses níveis aqui, são momentos em que nós estamos descorrelacionados do S&P, tipo S&P caindo e Bitcoin subindo, ou S&P estagnado com Bitcoin subindo, ou S&P subindo e Bitcoin caindo, né? Mas o fato, investidores, é que cada vez mais nós vemos o dinheiro que compra ações em Wall Street comprando Bitcoin e criptomoedas. Isso faz com que a gente tenha que estar sempre monitorando o que o capital institucional está fazendo, né? E um belo indicativo, né? Eu sempre falo isso, um belo indicativo para a gente saber como é que está o apetite ao risco dos institucionais é a gente olhar o S&P 500, tá? O S&P 500. E, bom, a gente tinha uma expectativa aqui de repente ver, eu estou com o S&P aberto aqui no time frame diário, a gente tinha uma expectativa de ver o S&P corrigindo para quem sabe atingir aqui pelo menos esse nível da média móvel de 200, mas ele já formou uma base aqui, ó, formou uma base aqui na faixa dos 4.300 pontos e está voltando a se projetar para cima. Se ele romper esse topo, ele vai lá ganhar o próximo alvo que a gente tinha nos 4.700 dólares. Isso aqui, investidores, pode abrir uma margem para que o Bitcoin rompa lá a barreira da média móvel de 200 e vá lá testar, quem sabe novamente, a margem dos 30 mil dólares, né? O mesmo também a gente vê aqui na Nasdaq, né? Vamos pegar aqui eu gosto dos futuros. À vista eu olho também, mas os futuros eu prefiro olhar futuro. E a Nasdaq também, tá vendo? Ela já está se recuperando, formou uma base de preço, está vindo testar aqui esse topo, e aí bateu nesse topo aqui, ela rompeu esse topo, na verdade ela já vai testar a máxima histórica, né, que está lá na casa dos 16.700 pontos. Então a gente está vendo o mercado americano se animando novamente, a gente continua tendo dados listos aí da economia americana, e enquanto a gente não tiver mais clareza de que a economia dos Estados Unidos vai entrar em uma recessão, a gente vai ver esses índices projetando para cima e isso vai trazendo margem também para as criptomoedas se sustentarem lá, né? O grande ponto é que o mercado americano é muito arriscado, tá? Um ótimo mercado para investir. Eu gosto mais de investir na Bolsa de Valores dos Estados Unidos do que na brasileira, por exemplo. Mas a gente vê, acabou de mudar aqui, esse indicador estava no nível de ganância até 1 minuto atrás, olha que interessante. Mas a gente vê que eles continuam aqui dentro de um contexto geral de ganância, muito próximos de um cenário de ganância, em um momento em que a gente tem taxa de juros altas por lá. O momento em si, ele não é positivo e não justifica todo esse otimismo. Se a gente olhar esse indicador aqui, ó, de market momentum, a gente continua na extrema ganância, né? Então, a gente está vivendo um momento muito arriscado, tá? Quando a gente fala de ações americanas, quando a gente fala do mercado americano. E a grande questão gira em torno da desaceleração da economia, porque se acontecer essa desaceleração, obviamente os lucros das empresas serão afetados e esses índices, S&P e Nasdaq, serão afetados também. Eu já mostrei para vocês, vou mostrar novamente, que o S&P, historicamente, ele nunca forma um fundo antes da recessão. Esses quadrados cinza aqui do nosso chart são períodos de recessão. A gente pode ver que nesse período aqui, ó, o fundo foi formado depois desse fundo aqui. A mesma coisa lá naquela crise de 2008, tá vendo? A gente tinha um fundo que foi formado lá ainda na crise das empresas.com, né? A bolha que estourou. Quando veio a crise de 2008, esse fundo foi formado depois daquele fundo, né, abaixo daquele fundo e também durante a recessão. Essa é uma característica também do mercado americano. Os fundos são formados depois que a recessão já começa, tá vendo aqui, ó? Mais um exemplo. Eu acredito que a gente tem até outros exemplos que eu deixei aqui.
Ó, essa aqui foi uma recessão leve que a gente teve na década de 90, mas veja que esse fundo foi formado abaixo desse fundo aqui, e o fundo é formado quando começa a recessão, não antes da recessão, né? Então, esse é um comportamento do mercado americano que eu sigo monitorando, porque se a gente tiver uma piora nos indicadores econômicos por lá, investidores, acredite, não vai dar tempo de fazer muita coisa, tá? O mercado, ele tá feliz, ele tá contente, acreditando que não vai ter recessão, até a hora que surgirem os indicativos aí, claros de que está entrando em recessão. Nessa hora não vai dar tempo de fazer nada, vai estar tudo derretendo já. E eu considero que esse, nesse momento, é o maior risco para o mercado de criptomoedas. Quando a gente olha o mercado de criptomoedas isoladamente, eu acho que nós já atingimos um nível saudável de desalavancagem, de preço, de nível de correção. Porém, a gente tem esse risco trazido pela ganância institucional. Tá? E a gente segue monitorando então e seguimos acumulando aqui e atualizando as nossas análises com a confiança de que nós veremos o Bitcoin nesse próximo ciclo atingindo níveis entre 100 e 150 mil dólares, tá? Por isso que a gente vai estar sempre aqui analisando o mercado e atualizando as nossas percepções para a gente acumular cada vez mais bons criptoativos e realizar belos lucros lá no ciclo de alta. Eu vou fechar o vídeo agradecendo vocês que ficaram comigo aqui até o final. Vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o like aí para fortalecer o nosso canal e continuar ajudando a gente a crescer. Estamos crescendo em um ritmo mega acelerado. Faça parte da nossa comunidade se inscrevendo, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima.